Você é cristão? Há quanto tempo? Você sabe o que significa o Evangelho de Jesus Cristo? Será que aquilo que a gente chama de Evangelho é realmente o Evangelho de Jesus Cristo? Você já se perguntou se a igreja que você frequenta ou seus amigos está anunciando as boas novas ou apenas um moralismo com pitadas de versículos bíblicos? Neste vídeo vou apresentar para você um livro essencial para os nossos tempos. Um livro direto, provocador e absolutamente necessário para você compreender o Evangelho. Estou falando nada mais, nada menos do que o livro O que Fizeram do Evangelho de David Nicholas. Fique aqui comigo e conheça este excelente livro. Olá, meu nome é Romildo e este é o canal Teologia Missional. O reformador Martim Lutero, ele já havia dito certa vez que misturar a lei e o evangelho não são algo bom de se fazer, porque não só nubla o conhecimento da graça de Deus, mas também corta Cristo completamente. Em outras palavras, o que Lutero quer dizer é que o cristão, ele não pode em hipótese nenhuma misturar a lei e o evangelho sob o risco de tornar a graça barata ou cultivar a vida cristã como mero legalismo. Também, claro, não podemos separar a lei e o evangelho. Afinal de contas, a lei aponta para a nossa condição de pecador e nos faz, então, reconhecer a necessidade do evangelho. Precisamos, sim, da lei e do evangelho, saber apenas distingui-lo, que é o necessário, para então vivermos uma vida centrada em Cristo, naquele que cumpriu a lei e nos chama a viver as boas novas. Dito isto, quero apresentar para você este livro, O que Fizeram do Evangelho, escrito por David Nicholas, publicado em 2011 aqui no Brasil pela Z3 Ideias, contém 158 páginas e é organizado em 7 capítulos apenas. O autor David Nicholas, ele já é falecido, mas ele foi pastor e plantador de igrejas, apoiou a plantação de mais de 200 igrejas pelo mundo afora. Uma das principais ênfases do seu ministério pastoral foi treinar líderes na arte de pregar as más novas e as boas novas, assunto principal, então, deste livro. Antes de falarmos sobre o livro propriamente dito, pare e pense no seguinte: você já teve a sensação de que algo estava faltando na pregação que ouviu no último domingo? E por que tantas igrejas anunciam, por exemplo, um evangelho que mais parece uma lista de regras do que uma boa notícia? E ainda, o que acontece quando tiramos a centralidade da cruz na mensagem cristã? E se também o que muitos pregam hoje for, na verdade, uma distorção sutil e também, claro, perigosa do verdadeiro evangelho? A partir então destas questões, veja, no livro O que Fizeram do Evangelho, David Nicholas mostra como as más e as boas novas do Evangelho são frequentemente omitidas nos sermões, vindo a acarretar em igrejas doentes e fragilizadas quanto ao cumprimento da sua missão. O autor ainda lembra que tem havido uma mudança em nossa cultura que tem produzido multidões que não entendem a linguagem e nem a terminologia crentez de muitas igrejas. A razão disso, segundo David Nicholas, é que muitos pastores estão pregando um tipo de evangelho obscuro e indecifrável. Com base, então, em pesquisas, David Nicholas ele vai ressaltar que muitas pessoas que chamam a si mesmas de cristãs não têm ideia no que realmente creem, não são capazes de dar razão de sua fé e tampouco sabem dizer o que significa o Evangelho de Jesus Cristo. Este pode ser o seu caso. Além dos 7 capítulos deste livro, ele conta com o prefácio do pastor Ricardo Agreste. Agreste ele conheceu pessoalmente David Nicholas e no início de seu ministério pastoral, em 2003, quando na ocasião foi visitar David Nicholas para uma possível parceria na plantação de uma igreja aqui no Brasil, ele disse que naquela ocasião, ao entregar o projeto de plantação de igrejas a David Nicholas, antes de lê-lo, ele colocou-o de lado e lhe perguntou: Ricardo, diga-me algumas coisas. Por exemplo, quem é o homem que plantará esta igreja? Ele é alguém de integridade? Ele é um bom pregador? É um líder? Ele é alguém apaixonado em comunicar o evangelho? Porque se sua resposta for negativa para qualquer uma destas perguntas, não temos o que conversar. É desta forma que o pastor Ricardo Agreste descreve quem era David Nicholas. Um homem franco, assertivo e altamente comprometido com a tarefa de fazer com que homens e mulheres compreendessem realmente o Evangelho, a fim de que
pudessem se tornar novas pessoas, pessoas transformadas. Ricardo Agreste, inclusive, apresenta no prefácio deste livro 3 razões para você ler, ou, falo por mim agora, de você presentear o seu pastor com um exemplar. Primeira coisa que ele destaca é que, na Igreja Evangélica Brasileira, inúmeros membros que estão altamente envolvidos nas variadas atividades e programações de suas comunidades ainda não compreenderam a essência do Evangelho de Jesus Cristo. Até possuem, ele diz, um discurso de salvação pela fé, mas vivem como se tudo dependessem de sua própria performance, estando assim, de certa forma, escravizados a um legalismo religioso. E uma segunda questão que ele destaca é que precisamos admitir que vivemos em um país onde aqueles que se afirmam evangélicos crescem mais e mais a cada ano. No entanto, não testemunhamos transformações significativas nas mais variadas das áreas da sociedade, nos levando então a questionar se o Evangelho de Deus está realmente sendo pregado em nossas igrejas ou se há um outro evangelho entre nós. O que será? E por fim, em muitos dos nossos púlpitos, facilmente constatamos a invasão de uma espécie de autoajuda evangélica, a teologia coaching, a qual nada tem a ver com o Evangelho. Por essas e outras razões, o livro O que Fizeram do Evangelho é uma excelente ferramenta para você refletir profundamente sobre o Evangelho e sobre também a forma de anunciá-lo com simplicidade, a fim de que as pessoas compreendam as más e as boas novas. É um excelente material de leitura individual ou pode ser, claro, utilizado como um guia de estudo para lideranças ou pequenos grupos. É um livro essencial para todo aquele que ama evangelizar as pessoas. Eu li este livro mais de uma vez. E também assim posso afirmar que O que Fizeram do Evangelho não é um livro com floreios teológicos, também não é um livro de como fazer, mas chega a ser uma pancada direta aí na nossa consciência, na consciência da igreja contemporânea. David Nicholas, vejam, escreve com paixão e com extrema convicção. Ele denuncia o esvaziamento e a distorção do Evangelho em nosso tempo, em nome, claro, de uma mensagem mais aceitável ou politicamente correta. Quero então agora chamar a sua atenção para 4 pontos principais neste livro. Primeiro, você vai se deparar com uma crítica ao evangelho moralista e também com o relativismo no nosso tempo. E também a centralidade da cruz e da graça de Cristo como a essência do evangelho. E terceiro, o perigo da gente trocar o Cristo crucificado por uma mensagem de autoajuda com um verniz cristão. E quarto, a urgência de uma igreja missional que pregue o verdadeiro evangelho. David Nicholas, ele vai nos lembrar que o evangelho é escândalo para os religiosos e loucura para os sábios, mas é o poder de Deus para a salvação de todos. Em uma das partes mais impactantes, então, do livro, David Nicholas ele escreve que quando removemos a ofensa da cruz para atrair mais pessoas, deixamos de anunciar o verdadeiro evangelho. Pense sobre isso. Isso tem tudo a ver com a missão da igreja hoje. Não há missão autêntica sem uma mensagem fiel. Se você sente que há algo errado na forma como o evangelho tem sido pregado, se você, por exemplo, quer aprofundar sua compreensão da missão da igreja a partir da mensagem da teologia da cruz, e se você quer ser desafiado a viver e anunciar o verdadeiro evangelho de Jesus, você precisa ler esse livro, O que Fizeram do Evangelho, de David Nicholas. Ele vai confrontar, corrigir e renovar sua paixão por uma fé viva, bíblica e também missional. Por fim, quero compartilhar o tema dos 7 capítulos, então, deste breve livro. São eles. Capítulo 1 vai falar sobre o que é o Evangelho. O capítulo 2 vai falar sobre pregar um Evangelho incompleto e distorcido. O capítulo 3 vai falar das más novas explicadas e ampliadas. O capítulo 4 vai falar das boas novas, conhecendo quem é Jesus. E o capítulo 5 vai falar das boas novas, o que Jesus conquistou através de sua morte e ressurreição. E no penúltimo capítulo, capítulo 6, como vai seu casamento. E o último capítulo, 7, para onde vamos a partir daqui.
Se você gostou, esse é um livro excelente para você começar a ler e querer também lê-lo até poder entender e compreender e pôr em prática. David Nicholas vai nos fazer pensar sobre o verdadeiro discipulado bíblico, que ele começa com uma exposição clara, completa, lógica e sequencial das más e das boas novas. Muito bem, espero então assim que você deseje isso e nada mais do que isso para a sua própria vida e a sua igreja. Por isso, aqui está o que fizeram do Evangelho. Agora que você conhece esse livro, espero que o leia e o adote aí para estudar com outras pessoas e também junto da sua igreja. O link está aqui embaixo para que você possa adquirir este livro, aqui embaixo na descrição. Se você gostou dessa dica de leitura, dá aí o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e também nos segue neste canal. E comente aqui embaixo, o que é o Evangelho para você? A gente se vê no próximo vídeo, sempre com conteúdo que conecta teologia e missão. Afinal, você está no canal Teologia Missional. Boa leitura, Deus te abençoe, seja tu uma bênção. Até a próxima.